Temos entrevista agora, Renata. Muito bem, a gente Bom dia primeiro, Renata. A gente nem se falou, porque o 7h30 foi tão longo hoje que a gente nem se falou ainda. Mas eu quase não saí do ar, eu saí só faz um pouquinho para vocês aí apresentarem o Educadora News. Hoje é um dia importante para Dois Vizinhos, é realmente uma manhã atípica e a gente agradece, porque na verdade começa a saltar aos olhos, né? A nossa força de vontade, nossa mania de estudar, de querer trazer um futuro melhor para as nossas crianças, que eu acho que é a principal bandeira dessa entrevista que vai começar agora. São jovens pais, famílias católicas, que a gente já trouxe aqui nessa bancada para explicar um pouquinho do Instituto São Bernardo de Claraval. Acho que nosso ouvinte já conhece muito bem essa rotina que eles estão mantendo já há mais de um ano, formando grupos de estudo e é uma coisa sólida, realmente um desafio muito grande sendo superado por essas famílias e agora com o apoio desse grande ícone da educação brasileira. A gente acompanha de perto o trabalho do professor Felipe Neri e é uma oportunidade de trazer ele aqui na bancada do Educadora News, ao vivo para nossos ouvintes da Rádio Educadora. Uma linda honra recebê-lo aqui, professor. Seja bem-vindo. Vem mais para cá só um pouquinho, professor. Bom dia. Bom dia, alegria estar aqui com todos, os ouvintes também, um bom dia. Uma alegria voltar a Dois Vizinhos, não é a minha primeira vez, né? Momento já de um seminário e agora também para um outro evento e dando os passos para logo chegar a uma iniciativa muito especial que queremos trazer aqui para Dois Vizinhos. O senhor esteve aqui no ano passado para o primeiro seminário, né? Foi um evento também de sábado, né? Na CDV, e esse ano a agenda é um pouco mais extensa, né? O senhor já chegou ontem, já teve um evento ontem, já focado no objetivo final, que é a gente ter essa escola aqui em Dois Vizinhos, e amanhã tem esse seminário, né? Gostaria que o senhor falasse sobre a evolução, né? Que esses pais, que essas famílias vêm tendo nesse processo de buscar essa nova escola aqui para Dois Vizinhos. Sim, de fato, o que acontece ontem mesmo, um evento ali com pessoas que estão interessadas também, explicando para eles assim que para a iniciativa da educação, as pessoas de modo geral elas pensam que a questão é simplesmente o local, o prédio. Claro que isso faz parte, até porque onde ela vai ocorrer. Mas o diferencial é mais ou menos como uma padaria, você precisa de um padeiro. Então, no caso da educação, você precisa do mestre. E aí, quando eu uso o termo mestre, eu uso o termo mestre do que de fato ele o é, como deve ser tratado, como deve ser a formação dessa pessoa. Por isso que esse período que o grupo vem percorrendo, um momento bastante importante, porque olhando um pouco o que os pais apresentam e também educadores Brasil afora, a sensação é de que a nossa própria formação de professores ela está muito aquém daquilo que já foi de educação de grandes mestres brasileiros, de grandes nomes. Okay? E aqui então tem um caminho longo de estudos, primeiro poder entender o que nós recebemos hoje na nossa formação universitária, fazer um comparativo, como uma empresa. Você tem lá uma empresa, você quer chegar a um patamar, você quer alcançar um status, alguma coisa que seja, tem? De fato, você faz uma avaliação de processos, de procedimentos, de tudo que você tem ali. Se você faz isso, você quer melhorar. Tem? Então, o normal de você olhar a educação, olhando os relatórios anuais de educação, é que a gente, cada ano, vai pior. E aqui não é olhar e falar assim, será que o problema é financiamento? Não, o problema nosso é que nos distanciamos muito do que havia de grande formação. Não é anacronismo, não queremos voltar no tempo para viver uma época, nem nada, mas os grandes princípios de educação que formam grandes mestres. Então a diferença é a formação dessa pessoa. Então, desse tempo que já estou com o grupo, o que me dedico a auxiliá-los é formar essas pessoas para que lá na ponta a criança receba o melhor trabalho possível, e não simplesmente com algumas técnicas que hoje em dia são apresentadas como se fossem maravilhosas e os dados continuam os mesmos ou piores Brasil afora. Então, quando olhamos para português, falava isso ontem à noite, o nível de língua portuguesa é muito baixo. Existem organismos no Brasil que avaliam. Um deles se chama INAF. Ele vê a questão de interpretação de texto. Você analisa não só os jovens, mas também os professores. E os índices são terríveis. Mas, veja, é que se deixaram grandes e bons materiais de grandes autores e isso não é recebido na faculdade. Então, ninguém dá aquilo que não tem. Então, esse percurso que estão fazendo até agora é justamente esse, auxiliar. E também, para os ouvintes que aqui estão, porque às vezes pode parecer, nossa, mas que arrogância, nada da região, nem conhece as escolas. Veja, eu não estou falando da escola local, estou falando de um problema brasileiro, um problema mundial. Isso está sendo percebido por muitos bons autores, muita gente séria. Então, não estamos
uma iniciativa que visa uma competição. Absolutamente. O objetivo é ajudar as pessoas, é ajudar os professores, é ajudar as famílias, ajudar, de fato, lá na ponta a criança. Então, todos que queiram estudar estão sempre abertos. Por isso que eu venho aqui para isso. Como em outras tantas regiões, no Paraná, temos aí muitos grupos, em muitas cidades. É o estado onde eu mais percorro. E as pessoas têm procurado por isso, por conta da formação. E claro, o senhor pensa, claro, na qualidade da educação como um todo, mas também tem essa questão dos princípios católicos, né? Que são abrangidos em todos os momentos desse trabalho e, claro, numa futura escola. Sim. Mas veja, algumas pessoas até se preocupam, falam assim, mas olha, vão ter padres, freiras. Não, nós somos leigos, né? Que é algo próprio da nossa época, porque antes a educação católica, ela estava restrita, vamos dizer assim, era vista como uma escola de uma congregação, de uma ordem religiosa, com padres e com freiras, né? E a escola, ela é regida pela legislação brasileira. Então, se é aprovado Corpo de Bombeiros, Prefeitura, Núcleo de Educação, não? Com tudo aquilo que, de fato, deve ser. E como católicos, onde é que entra aqui, né? Então, já que não somos religiosos, propriamente dito, somos católicos, leigos e tal, né? Entra justamente na perspectiva de homem. Isso é uma das coisas que faz parte de um longo período de estudos, a antropologia. Você olha o homem por completo. E quando olhamos no dia a dia da nossa formação de professores universitários, quer dizer, eu já entro como se fosse com um gap ali. E não só com isso, mas também com várias coisas que eu não estou enxergando na criança. Bom, uma criança está distraída. Muito bem. O que se vê hoje em dia? Técnicas de atenção para uma criança. O professor vai para uma capacitação para técnicas de atenção, tratando o professor também como se fosse um mero animador. Só que o problema é o seguinte, essa distração você tem que olhar uma causa, é como um médico, descobrir a causa para saber remediar. Será que o problema é excesso de tecnologias? Será que o problema é fragmentação familiar? Será que o problema é, por exemplo, relacionamento dentro da sala entre os próprios alunos? Qual é a origem desse problema? Então, ajudar o professor a ter elementos que ele possa observar e que de fato competem ao professor, não é porque vai se somando com outros especialistas. E uma das coisas que às vezes não é percebida é porque tem a ver, sim, temos um corpo e uma alma, e dentro da nossa educação deveríamos receber certos elementos que colaboram para que, inclusive a criança, sendo muito bem tratada e conduzida, a gente possa ver se essa distração tem, digamos, além disso que eu já apresentei, outras coisas que têm a ver com a sua própria formação espiritual. Não tem como não dizer isso. Por quê? O pecado original causou uma desordem no ser humano. Tudo bem, o batismo vem e apaga isso. Muito bem, mas só que os efeitos nunca saíram, né? Quais são os efeitos? Os pecados capitais. Isso os grandes autores, mesmo os antigos que não conheceram o cristianismo, Aristóteles, outros tantos, olha, tem alguma questão dentro de nós, eu não sei exatamente, e vão analisando o que seria isso que eu já falou, são os vícios capitais. Então, se você vê, eu acordo e faz uns 15 minutos para fazer um download entre eu acordar e o meu corpo se juntar à alma, o que você quer é permanecer ali. E onde vem a preguiça? E onde na hora você olha que você quer comer a mais? Então tem uma realidade que você não pode desconsiderar. Tem a realidade dos temperamentos, que muitas vezes uma pessoa ou outra pode até estudar, mas também às vezes não está muito atenta a isso. Tem muitas coisas dentro da antropologia que faz com que na hora que eu olho aquela criança, individualize não só ela muito, mas que me ajude a compreender como, nessa individualidade, como personalizar a educação de uma criança. Que pode parecer, assim, até utópico, quando a gente não tem o conhecimento. Mas quando você tem o conhecimento, você está olhando a criança ali, a condição da educação, ela, vamos dizer assim, ela continua com os mesmos desafios, com as mesmas dificuldades. Porém, você tem mais elementos e mais recursos para você poder trabalhar. E isso começa com um estudo sério de antropologia. Como que o senhor avalia esse grupo aqui de doisinhos? Ele está atingindo essa maturidade para poder já sonhar em ter essa estrutura física, em ter essa escola? Qual que é a nota que esses pais aí têm desse trabalho que está sendo realizado? Sim. Olha, veja, eu mesmo ontem no evento, nem sabia que eles tinham ido a tantos eventos, porque eles mostraram as fotografias de todos os eventos que eles me acompanharam, foram a Maringá, foram a Pato Branco, foram a outros lugares também. Então, primeiro eu já vejo aquele anseio de estudo, porque saíram da região, não dependiam somente de vir aqui para dar uma formação, já foram em vários locais, muitos desses seminários que acabam ocorrendo, mesmo no Paraná, em Foz, né, em Maringá, como mesmo disse. Então eu já percebia isso. E agora aqui também os encontros semanais de estudo, né? E é exigente porque
Veja, a pessoa vai se sacrificar, abre mão do seu tempo, de outros compromissos, da sua família, faz um esforço para estar naquele estudo, né? E não há um compromisso, assim, digamos, olha, não, se você fizer, vai depender da pessoa, do estudo sério, né? É como, eu sou um professor, meu compromisso é com realmente saber. Então, eu vou procurar isso. Então, eu vejo que aqueles que estão ali no grupo, do contato com eles, o que me faz concluir que a gente conseguirá chegar à finalidade do que se pretendia desde o início e conseguirá chegar no próximo ano, é justamente perceber que o pessoal está muito empenhado. Ainda acredito que possa ser mais conhecido e expandir para mais pessoas. Isso não tenho dúvida. Mas os que aqui estão, posso dizer que realmente estão já bem preparados para o ano que vem dar o próximo passo. Na última entrevista que a gente recebeu, né, esses estudiosos que lhe acompanham, professor Felipe Neri, a interatividade promovida pela a transmissão ao vivo demonstrou que a nossa comunidade também está apoiando, apta, acha essa ideia muito viável. Isso também ajuda a consolidar quando a cidade inteira pega pelas mãos e apoia um projeto como esse? Vou dar um exemplo. Aqui no Paraná, né, eu tenho grupos em cidades pequenas, como a Roxa, 17 mil habitantes, é um exemplo. E também maiores e tal, mas é para dizer que ali, quando foi conhecida pela comunidade, as pessoas acorreram ao seminário, e mesmo aqueles que não se envolveram de modo direto ou mesmo no estudo, estavam muito contentes, felizes e apoiando. Então, isso sem dúvida nenhuma faz uma grande diferença. Porque uma vez que você tem ali um grupo, né, de estudos e você está melhorando as condições das pessoas, você está trazendo cultura, você está trazendo um nível intelectual, você está devolvendo aquilo que é próprio numa formação de uma criança e de um jovem. Então isso tudo tem um ganho. Então todos ganham, não tem ninguém que não ganha com isso. Inclusive os próprios grupos de estudos, interessantemente, são gratuitos, né? Então eu não ofereço uma formação e por isso não está limitado porque tem um grupo seleto, estão pagando. Não, vem estudar, né? Assim se fez a educação e assim também continuo fazendo. Veja, como eu não sou do Paraná, dedicar esse tempo todo aqui tem sido árduo, mas tem sido maravilhoso por ver justamente como as pessoas se juntam. Eu não posso elogiar aqui e tal, né? Eu não vejo isso em outros estados. Muita gente boa Brasil afora. Mas eu comento em outras regiões, faço, olha, é impressionante a capacidade, parece que de construção, de se juntar e esse fator que aglutinam pessoas e a partir disso elas começam a pensar em como levar um bem para os demais. Isso é histórico nosso, né? Entra na nosso âmago da antropologia dessa região, porque os puxirões, mutirões realmente fizeram parte da nossa história de construir estrada, abrir igrejas, isso tudo faz parte do nosso legado como sudoestino do Paraná. Com certeza é bom ver que o professor também percebeu isso. E esse seminário, né, a gente sabe que vai acontecer amanhã, ontem teve um momento aí também no Hotel Lago Dourado, e amanhã uma grande expectativa da comunidade para esse seminário da educação. A Larissa está escrevendo também para a gente aqui na transmissão ao vivo. Tem inscrições colocou ainda, o link, né? Tudo isso. E a expectativa desse grupo, mas também é um convite aberto, né, professor? Sim, aberto a todos que quiserem participar. Pelo que o grupo me disse, ainda as inscrições estão abertas. Aguardamos que as pessoas possam participar um dia inteiro. Um momento poderia ser de uma imersão na educação humana. Então, conhecer não simplesmente um elemento, parece que meio pragmático, o que fazer aqui e ali. Primeiro, realmente precisamos, toda a ação, ela pressupõe um conhecimento. Como fala um professor, olha, para se ter um avião hoje, teve um conhecimento anterior. Tudo tem um conhecimento anterior. Então, precisamos trazer elementos conceituais da educação humana, em sua amplitude, para chegarmos a ver as etapas da formação de uma criança à luz de grandes homens, a ver, por exemplo, sempre cito Aristóteles porque é impressionante como passa tempo, mas ele é tão atual. Olhando para aquilo que ele escreveu na Ética, ali já mostrava a realização do homem depende da aquisição de virtudes. Então também trazer essa compreensão profunda que a igreja assumiu do que é virtude, porque a virtude é a que vai devolvendo a ordem às potências da alma humana, a inteligência, a vontade, as outras potências. Algo desconsiderado hoje na educação humana, sendo que você vê que Aristóteles já colocava aquilo como, olha, princípio fundamental.
Sem isso o homem não é homem, sem isso o homem não chega a ser o que é. Ainda dizendo, por exemplo, das duas grandes virtudes que ele chama infância, da virtude da temperança e da fortaleza, para deixar a infância. Aí você olha a sociedade e já fazemos aqui uma reflexão até muito mais alta. É como se, sem essas duas virtudes, o homem não deixa a sua infância. E muitos autores mostram como hoje nós encontramos uma adolescência estendida. Você vê uma pessoa de 30, 40, 50 anos de idade que parece uma criança, tem reações de uma criança. Não estou dizendo no aspecto positivo, senão no negativo. Parece que não se desenvolveu, não amadureceu por falta de virtudes. Tem bastante interação. Estendida é ótimo, isso, né? tem bastante interação aqui, né? O Rodrigo Jardim está pedindo, por exemplo, nessa formação terá espaço para a pedagogia que privilegia o método fonético de alfabetização. E eu já emendo também a pergunta da Flares Liz, que fala sobre o material e formato de trabalho. Não há um material específico, como serão trabalhadas as disciplinas. Então, o povo já quer saber lá na frente, numa possível, na abertura da escola, que vai acontecer. Confiando nesse povo aqui, vai acontecer essa abertura da escola, né? O povo já quer saber como que serão essas formas de trabalho. Hoje eu acompanho, sabe, professor, eu tenho filhos em idade escolar, e essa matéria da filosofia que você já comentou aqui, ou muito longe, até a antropologia está muito longe, né? Mas a filosofia, ela está deturpada, ela não traz mais os filósofos. A gente vê diálogos esquisitos nas apostilas da atual situação aí das crianças. As minhas meninas de 12 para 13 anos, a matéria de filosofia delas, para mim, é o maior desafio. Eu tenho que acompanhar, porque aquele diálogo entre o capeta, o demônio e o rato é algo que não condiz com a filosofia de verdade. Por isso que eu me identifico de verdade com isso que o senhor falou no começo da entrevista. Os pais também têm essa responsabilidade de estudar para saber o que os seus filhos estão estudando. Sim. Ou já era. Bom, então, esse é um dos elementos que diferencia o que nós estamos fazendo. Antes de até responder a pergunta dos internautas, do pessoal aqui, dos ouvintes, né? Vejam, a senhora disse, a família, né? Dentro das nossas escolas não existe esse problema que a gente vê. Parece que a família está distante ou como uma inimiga, parece que, sabe... Não. Primeiro porque, inclusive, os grupos que eu formo, e aqui também 2 vizinhos, são famílias, são pessoas da educação, mas que são famílias interessadas, inclusive, por causa dos seus próprios filhos, né? Então, não tem como não ouvir a família, não tem como não observar que aquilo que estão apresentando tem alguma coisa assim. A minha própria história em relação ao que eu estou fazendo passa por isso, né? De perceber que eu mesmo, como pai de família, eu tenho 4 filhos, eu percebi que tinha muito problema, e muito material inadequado, e muito material que não condiz com a realidade dos fatos. Você olha a história do Brasil e não é aquela história. Mas está no livro didático. Justamente você não encontra a fonte primária que prova que foi aquilo. É uma adaptação, uma readequação ou uma ideologia que vai permeando o material, que quer fazer uma releitura, retirar a realidade, e não se chega. Sendo que nós temos muitas boas obras de historiadores brasileiros mostrando a realidade. Então, os pais que têm percebido com aquilo porque não são ignorantes, são pessoas de todas as áreas de trabalho, e que muitas vezes um educador chega, não, o senhor desconhece, mas espera aí, ele é engenheiro, entendeu? Outro advogado, e mesmo que seja uma doméstica, e tenha bom senso de perceber que tem algum problema ali, né? Mas, veja, aqui as perguntas, né? Fonético, né? Não há como desconsiderar isso, porque o ser humano começa por toda uma parte auditiva. Então, evidentemente, não é que eu vou tratar especificamente disso no seminário. Por que não vou fazer isso? Porque senão é adentrar o particular do particular, chegarmos a detalhes, digamos, quase como de um método, vamos dizer assim, entende? E nós precisamos dar uma amplitude para chegarmos a isso. Então, os grupos estão fazendo um caminho, e nesse período dos estudos, eles chegam nas áreas específicas, português, matemática, história, geografia, e tendo um aprendizado adequado, né? Então, fonética, sim, faz parte porque é assim que o ser humano se dá. Você precisa ouvir muito, porque através da tua audição, você vai elaborando o pensamento. A tua escrita será melhor. Hoje, muitos jovens leem pouco, então você veja o prejuízo de vocabulário, prejuízo da escrita. Aí você vê as redações do Enem, você vê o pessoal que está chegando no primeiro ano de faculdade, qualquer faculdade é a escrita dele, prejudicada. Não tem início, meio e fim. A construção frasal é pobre. A interpretação de texto é ruim. Então vão ficando cada vez mais distante daquilo que é a realidade. Existe uma autora chamada Charlotte Iserbyt, já falecida, foi muito renomada nos Estados Unidos. Eu traduzi e publiquei o livro dela no Brasil. Dentro desse livro, que é praticamente só dados, ela apresenta isso. O nível cultural foi baixando por conta do prejuízo na linguagem.
Então não tem como, já digo aqui ao ouvinte que sim, isso é um trabalho nosso, faz parte do processo, só não vou enfocá-lo nesse dia. A segunda a questão era, perdão. A segunda questão é referente o material e formato de trabalho. Material, perfeito. Olha, essa é uma das questões que chama a atenção, que ao dizer que é um problema de material, não é que nós não teremos materiais, é que nós vamos usar bons materiais, né? E para isso, há uma formação. Eu me lembro um livro que eu mostrei um dia para uma professora de português, né, numa região aqui do Paraná, ela também levantou esse questionamento. Eu peguei um livro, não mostrei a data, era assim, um livro, dá para você perceber, mais antigo, né? Era um livro de redações. Apresentei para ela, eu apresentei o prefácio e a apresentação do próprio livro, né? Onde o autor dizia que ele percebia que os jovens não escreviam bem suas redações porque eles também não tinham modelos. Porque, veja, eu preciso de uma referência para tentar até, a partir disso, elaborar. Com os grandes pintores, com raríssimas exceções que sabiam fazendo, aprendiam muitas técnicas. Veja, Goya, Velázquez, eles aprenderam muitas técnicas até chegar a desenvolver aquilo que eles fizeram que marcaram na história da arte, né, como Goya e Velázquez. Então você tem que aprender esses elementos. Eu mostrei a data. O livro era de 1886. Eu falei, então o problema de linguagem não é de agora? Não, é de muito antes. Só que o livro é especial, assim, maravilhoso. Você vê um texto lindo. E a ideia não é que agora a gente vai escrever como lá. Não é para a gente utilizar isso na linguagem, mas é que você precisa da estrutura da tua língua. Você precisa aprender a fazer análise morfológica, sintática, semântica, poética e filosófica na tua língua. Então, a questão não é simplesmente mostrar um material que vai ser só usado. Não, eu preciso formar um mestre em língua portuguesa. Legal. Porque eles estão saindo e o que está acontecendo? Eles saem com o título e chega na hora, não estão preparados. Um exemplo, mais concreto ainda. Dado real do Brasil, menos de 0,5% dos jovens terminam o ensino médio, falam uma segunda língua. Qual é o problema que você não aprende uma segunda língua? Porque a tua primeira língua não está bem estruturada, por isso tem dificuldade na primeira língua. Muito bem, quando você olha, os professores estão dando aula, não fiquem ofendidos, os ouvintes são professores, é só uma evidência, tá bem? Tiraram um título, mas boa parte deles diz assim, eu não aprendi em letras em inglês, eu não aprendi o inglês na universidade, eu tive que aprender por minha própria conta e fazendo o meu esforço. Mas não seria isso normal? Não, não seria normal. Você é médico, você vai para a faculdade de medicina, você sai médico. Você vai para a faculdade de farmácia, como farmacêutico, você vai sair de lá, como minha esposa também assim saiu. Odonto, você sai dentista. Não precisa ficar fazendo outras coisas, você pode fazer especializações. Então, esse é o problema, formar essa pessoa. Materiais não faltam. Não é que eu vou recorrer simplesmente a coisa lá de 1886, não é isso? Nós temos muitas boas coisas. Mas até para poder usar uma Ferrari, eu preciso primeiro fazer o fulano saber pilotar, entendeu? Então, é mais ou menos por aqui. Material haverá e muito, né, sem que isso afete o bolso do pai lá no final. Muito bem, então amanhã, né, a partir das 8h30 até às 18 horas, tem intervalo aí pro almoço, né? O seminário, então, com o professor Felipe Neri. O link para inscrições está tanto no comentário da nossa live, a Larissa deixou o comentário ali com o link, onde você pode fazer a inscrição, e tem também na matéria lá no portal educadordv.com.br, matéria que a gente publicou essa semana, tem o link também para você fazer a sua inscrição. O segundo lote, né, que está aí no momento, tem um valor de R$90, é isso? R$90. Então, você pode fazer a sua inscrição aí através dos links aí que a gente acabou de sugerir por aqui. Obrigado, professor, pela sua entrevista por aqui. A gente gostaria até de se estender aqui nos assuntos, mas o nosso tempo está estourado. Seja bem-vindo outras vezes aqui a Dois Vizinhos, como você está na sua segunda visita aqui. Com certeza, em breve, com as ideias que esses pais têm aqui para Dois Vizinhos, com certeza nós teremos você aqui de novo, né? Muito obrigado, agradeço o espaço, fico feliz de voltar. Aguardo também que nesse final de semana possa encontrar outras pessoas que vão se chegar, novas também, quem sabe chegar também ao grupo de estudos e que desejam e estão preocupados com a educação dos seus filhos e percebem alguma falha, uma falta, né, como professores ou como pais. Então, aguardo a todos. Um abraço.